Olá pessoal, estamos aqui hoje com a Paula Coutinho, que é minha amiga pessoal e ela trabalha na área de terapia e assistência social há mais de 10 anos aqui em Vancouver e vai contar um pouquinho pra gente de como funciona essa área no Canadá e também as diferenças para quem se formou em psicologia no Brasil, que tem interesse em atuar nessa área, como que funciona essa transição. Então vamos lá! Obrigada, Mari, pelo convite e a Ivisa. Eu agradeço poder estar aqui hoje para falar a respeito da área de assistência social e de psicologia aqui em Vancouver. A minha história é um pouquinho diferente porque eu me formei aqui, eu moro aqui há mais de 12 anos e eu me formei com bacharelado e mestrado na área de psicologia. Uma das maiores diferenças entre o Brasil e aqui é que no Brasil, quando a pessoa se forma a nível de bacharelado, ele já tem o título de psicólogo. E aqui na província de British Columbia é um pouquinho diferente, porque para ter o título de psicólogo você precisa ter um PhD ou um doutorado na área de psicologia. Essa é uma diferença que existe na maior parte das profissões regulamentadas, né? Que no Brasil você normalmente tem um curso um pouquinho mais estendido, mas você já recebe o título na graduação, e aqui no Canadá, principalmente nas áreas ligadas à saúde, você só consegue receber aquele título quando você de fato obtém um mestrado, quando você faz uma segunda especialização depois de um first level degree, né? Então isso também se aplica para a área de psicologia e normalmente para todas as áreas de saúde. Fala um pouquinho mais pra gente. Então, por exemplo, a pessoa que se formou em psicologia, que é a nível de bacharelado, a nível de mestrado, que é o meu caso, normalmente se registra como o que a gente chama aqui de clinical counselors or therapists, terapeuta ou conselheiros clínicos. O que é um pouco diferente da área de psicologia, porque na área de psicologia a pessoa não só se forma com bacharelado e mestrado, mas também obtém um doutorado ou um PhD na área de psicologia. Então são duas body of regulations, duas distintas, que é a Associação de Conselheiros Clínicos e a Associação de Psicólogos em Vancouver, em British Columbia. Olha que interessante. Então, eu acredito que para quem é psicólogo no Brasil e que quer atuar nessa área clínica, tem que estudar aqui novamente, né? Normalmente, o que eu tenho notado, pessoas não só do Brasil, mas de outros países que vêm para cá com bacharelado em psicologia, normalmente faz um pós-bacharelado, então, digamos, um mestrado ou alguma coisa do gênero. Bom, e dentro dessa área de terapia, de counseling, a gente sempre ouve dos nossos clientes que, assim, muitos deles já fazem uma terapia com um psicólogo, por exemplo, no Brasil. E quando chega aqui, é uma das coisas que eles sentem falta, né? De dar continuidade a uma terapia que eles têm, a um atendimento regular. E muitas vezes eles não se sentem à vontade de fazer isso em inglês, porque a terapia é muito de você se expressar e expor o que você está sentindo e tudo mais. E mesmo que a gente fale bem inglês, é muito mais fácil fazer isso na primeira língua, na língua nativa, né? Então, pensando nessa parte, né? Como que você acha que esse serviço de terapia, quais são as diferenças, ou até como você pode ajudar com esses serviços? Obrigada, é uma pergunta muito boa, Mari. Para a pessoa que está tendo atendimento psicológico no Brasil, já é uma pessoa que tem necessidade de um acompanhamento psicológico. E durante um processo de migração, as necessidades psicológicas ficam ainda mais aumentadas, porque a mudança é muito grande. A ansiedade, né? Todo aquele... Ansiedade, às vezes depressão, às vezes aclimatização ao tempo daqui. A gente tem um inverno muito rigoroso, tem muitas pessoas que passam por meses de inverno e frio, a distância da família, separação de amigos, a adaptação holística, de achar um emprego bom, de ter amigos saudáveis e tudo mais. Então, a primeira etapa pode ser de conversar com os amigos próprios daqui por indicações de terapeutas que possam ajudar e também conferir através das agências que oferecem terapia privada, como a Associação de Conselheiros Clínicos de British Columbia. Uma das partes importantes é o custo da terapia privada é muito caro. Então, é importante você ver se você tem um emprego, se você tem Extended Health, o que a gente chama aqui de Extended Health, que é uma cobertura adicional. Uma cobertura adicional que cobre muitas vezes
a terapia, psicólogo, fisioterapeuta e tudo mais. É uma coisa importante, né? A gente, aqui no Canadá, a gente não tem plano de saúde privado normalmente. A gente tem plano de saúde pública que atende todas as necessidades básicas de atendimento médico. Porém, o serviço de terapia, ele é considerado um serviço adicional e muito provavelmente você vai ter que pagar do próprio bolso para ter acesso à terapia, exceto se for uma coisa que o próprio médico te indicou para resolver um problema. Ou você tem que ter essa cobertura que normalmente vem do seu empregador, ou você paga a parte, que é o Extended Healthcare, para cobrir os serviços adicionais, né? E a terapia, fisioterapia, chiropractor, massagem, o oftalmologista entra nesses serviços estendidos, digamos assim, que não são cobertos pelo serviço público. Então, como eu estava dizendo, a pessoa que tem acesso a esse suporte no Brasil, nesse processo de transição de um país para outro, é muito importante continuar a ter acesso a esse suporte, porque por causa de várias razões que eu mencionei antes. Principalmente o que eu vejo com a população brasileira é uma saudade muito grande da família, processo de adaptação muito grande, de não ter vergonha de falar inglês na frente das outras pessoas, de às vezes ter um pouco de ansiedade, de tentar se encontrar a sua identidade nova num país novo. E isso requer tempo, e eu acho que a terapia pode ajudar de várias maneiras pessoas com esse tipo de necessidade. O que eu quero dizer é que a terapia não é só para as pessoas que têm diagnósticos clínicos muito severos. Eu acho que a terapia pode ajudar pessoas comuns que querem, de alguma maneira ou de outra, fazer mudanças positivas na vida. Se adapta melhor a tudo isso, né? Porque a imigração, existe o paperwork, que a gente vai cuidar com todo carinho, mas existe uma série de fatores também que vão influenciar esse projeto, essa decisão, esse início no novo país, e com certeza a terapia vai ajudar, né? E a gente vai disponibilizar no link aqui do vídeo um link de serviços gratuitos, né? E a Paula também oferece esse serviço, então a gente também pode, se você quiser contatar a Paula para fazer essa terapia privada, né? A Paula oferece esse serviço na clínica dela. E ela está à disposição para poder ajudar vocês. E o processo comum é uma consulta inicial. Então, a pessoa que está procurando acesso à terapia clínica aqui em Vancouver, a primeira etapa é consultar se você tem esse Extended Health, que pode cobrir os custos de terapia privada, que são muito caros. As outras opções são também ver agências que oferecem esse serviço. Quando você opta por fazer a terapia privada, normalmente o que acontece é ter uma consulta inicial para determinar a compatibilidade entre o terapeuta e o cliente, determinar os goals da terapia e continuar determinando se é semanalmente, uma semana sim, uma semana não, e trabalhar para obter os goals estabelecidos no começo da terapia. Legal, bacana. Então, se você faz terapia no Brasil, tá vindo para o Canadá, quer continuar com a sua terapia, tem diversas opções. A gente vai disponibilizar os links, né, aqui no vídeo. A Paula passou pra gente. Passar também o link de contato da Paula. Vocês podem decidir se vocês querem os serviços públicos das agências que oferecem serviço gratuito. Se você quer falar em português, a Paula pode ajudar. Pois é, outra coisa que é importante notar também, tem muitas pessoas que vêm pra cá que estão tomando medicamento, que de repente tinham um psiquiatra no Brasil. Uma das coisas importantes a lembrar é que aqui no Canadá, e principalmente em British Columbia, você não precisa ter acesso a um psiquiatra para obter medicamentos psiquiátricos. Tem muitos médicos de família, o que a gente chama de GPs, ou Family Physicians, que podem dar esse atendimento psiquiátrico. Normalmente, quando fica um pouco mais complexo, pode ser referido a um psiquiatra, mas o médico que normalmente te vê se tu tem gripe ou dor de cabeça também pode oferecer um suporte inicial na área de psiquiatria. Isso é uma das diferenças do sistema público. A gente tem um blog post que explica as diferenças do sistema público de saúde do Brasil e do Canadá, e basicamente aqui no Canadá a gente vai ter um médico de família que vai cuidar de tudo para você, né? Então, ao invés
de você ir para cada especialista dependendo do problema que você tem, você vai para o médico de família que vai resolver 90% dos seus problemas. Ou vai referir para a pessoa que necessita, para o especialista. Esses 10% só realmente quando é muito crítico é que ele vai, nesse caso, fazer a indicação para um especialista. Então, para quem... É uma pergunta muito comum, até obrigada por lembrar disso. Para quem toma remédio regular e que quer continuar, saber como dar continuidade aqui no Canadá, você pode inicialmente procurar o seu médico de família e só se realmente ele não achar seguro manter aquela mesma medicação e tudo mais, ou não se sentir confortável em continuar o tratamento, ele vai então indicar o especialista. Paula, consegue falar um pouquinho pra gente como é o mercado de trabalho? Né? Assim, se é um mercado que tem bastante oportunidade, se é um mercado que uma vez que a pessoa vai ter, vamos supor, um psicólogo no Brasil, veio pra cá, estudou na área, de repente fez esse mestrado para poder atuar na área, como que é o mercado? Tem bastante vaga, tem bastante opção? Quais são os segmentos que você pode atuar? Boa pergunta, Mari. Como terapeuta, não trabalho como psicóloga, mas eu vejo que na área de terapia há muita oportunidade. Eu vejo isso diariamente. Eu não tenho nenhum amigo qualificado na área que tem problema para encontrar empregos. Também tem muita gente que trabalha para o governo, que trabalha em posições de full-time e que também se tenta expandir para trabalhar privadamente para si próprio. Então, eu acho que a área de mercado, sem poder te dar uma referência, na minha observação, na minha experiência pessoal, eu acho que é uma área que tem muitas oportunidades. O nosso governo aqui investe uma quantidade significativa de fundos para a área da saúde mental, como várias outras áreas de saúde, e o acesso a terapeuta e outros profissionais na área de saúde eu acho muito acessível como cidadã, mas também como profissional. Para o pessoal que está aplicando para a imigração, a gente sabe, é um processo muito difícil, é um processo que causa muita ansiedade e é sempre bom cuidar da saúde emocional nesse processo para que você tenha, que você saiba lidar melhor com as emoções, que é um processo realmente que mexe muito com a sua vida, mexe muito com as emoções. Então, se você faz terapia ou se você não faz ainda terapia, pode ser uma coisa bacana para você considerar quando você começa a planejar a imigração. O que você acha, Paula? O processo de imigração é um processo que pode ser muito fácil para muitas pessoas, mas também pode ser muito difícil para muitas pessoas. É um processo que inclui muita mudança. Mudança não só de um país para o outro, mas mudança como você como pessoa. A terapia pode ajudar em várias maneiras, ajudar a ansiedade, a pessoa ficar um pouco mais calma, ter um pouco mais de paciência quando você está esperando os documentos, que demora, os deadlines que não chegam, tudo isso. Tem pessoas também que no processo de imigração têm uma esperança muito grande de uma vida muito melhor, mas quando chega aqui, se a realidade é uma realidade diferente, porque você está num país novo, onde tem vários aspectos da sua saúde, não só física, emocional, mas holística. A pessoa que presta atenção e prioriza a saúde mental, o que acontece é a pessoa se sente mais relaxado, mais feliz, mais centralizado, mais presente, e o processo de imigração pode ser uma experiência muito mais positiva do que quando a gente está passando por um estresse tremendo e um sentimento de perda muito grande, saudade da família. Então, na minha opinião, eu acho que eu sou bias porque eu acho que todas as pessoas podem se beneficiar de algum tipo de terapia para crescer como pessoa e para manejar os feelings que a gente tem. Mas quando a pessoa está passando por um processo de imigração muito grande, de um país, do Brasil para o Canadá, que são países muito diferentes em termos sociais, de cultura, qualquer suporte, e se não for terapêutico ou de um terapeuta de amigos, de família, então às vezes o que a pessoa, no processo de estresse muito grande, é poder achar a voz para pedir ajuda quando precisa. Sim, muito bacana. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada, nos vemos na próxima semana. Obrigada, Mari. Obrigada. Obrigada a você. Beijo.